Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre revelação especial e a gente vai começar a falar sobre a teofania ou as teofanias. Nós vimos no vídeo anterior que não apenas o cristianismo, mas outras religiões pressupõem três modos de revelação especial. Pressupõem que Deus, de maneira especial, ou seja, para algumas pessoas, se revela de três formas. Na forma da sua presença, Deus manifesta que Ele está presente, que Ele existe, que Ele está presente. Deus manifesta o que Ele quer, a sua vontade, e Deus manifesta o seu cuidado. Em teologia, a gente chama a manifestação da presença divina, a gente chama isso de teofania. A gente chama a manifestação da vontade divina de profecia e a manifestação do cuidado divino de milagre, né? Então, esses são os três modos da revelação especial: a teofania, a profecia e o milagre. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a teofania. O que é teofania? É um nome estranho, um nome esquisito, porque ele é derivado de duas palavras que, na verdade, são duas palavras de línguas diferentes. Teu vem de theos, no grego, que quer dizer Deus, e fania vem de panav, no hebraico, que quer dizer rosto. Então, teofania é o rosto de Deus, é Deus mostrando o seu rosto. É claro que Deus não tem rosto, Deus não tem forma humana, né? Mas então é quando teofania é esse nome dado às manifestações da divindade, seja de forma pessoal ou impessoal, em que Deus manifesta que Ele existe, que Ele está presente, seja de forma pessoal ou impessoal. Associado a isso, existe a angelofania, que não se refere à manifestação de anjos. Angelofania não é quando um anjo aparece. Angelofania é quando Deus se revela através dos anjos, né? Deus revela que Ele está presente através dos anjos. É a manifestação da presença divina através de anjos. A gente vai usar a palavra teofania aqui como uma coisa mais geral, né? Então, a teofania são essas aparições, essas manifestações de que Deus está presente em algum lugar, seja de forma pessoal ou impessoal. Vamos ver isso aí nas Escrituras, né? Às vezes, a Bíblia fala de manifestações de que Deus está presente e não diz como, né? Um exemplo é esse aí, Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. O Senhor apareceu a Abrão. Como ele apareceu? Como que Abrão soube que Deus estava ali? Não sei, o texto não diz. Então, é uma manifestação divina sem descrição circunstancial. A gente não tem a menor ideia de como Deus apareceu ali. Foi um vento, foi um fogo, Deus apareceu através de um anjo, não sei, não sei. A Bíblia só diz que o Senhor apareceu a Abrão. A gente não sabe como, né? Então a gente classifica isso dentro das manifestações impessoais, porque a gente não tem ideia da circunstância de como isso se deu. Um outro exemplo, e aí exemplos mais específicos, é a aparição divina em sonho. Muitas vezes nas Escrituras Deus aparece através de sonho. Um exemplo é esse que está aí, 1 Reis 3,5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão como? Num sonho à noite. E lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Então, Deus apareceu a Salomão. Salomão viu algo e soube que era Deus. Como? Num sonho à noite. Então, Deus se manifestou através de um sonho que Salomão teve. Essa é uma forma de teofania, uma forma de manifestação impessoal de Deus. Um outro exemplo, e esse exemplo também é comum, é quando Deus aparece na forma de fumaça e de fogo, né? Ou seja, na forma de nuvem ou de fogo. Essa é uma coisa comum nas Escrituras. E o exemplo talvez mais claro disso seja Êxodo 13, 21, em que diz que enquanto o povo estava no deserto caminhando, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam andar
de dia e de noite. Então veja, Deus apareceu e aquelas pessoas viram algo e souberam que Deus estava presente. O que é que elas viram? Elas viram nuvem e elas viram fogo. Então, quando elas olharam para aquela nuvem, elas souberam que Deus estava presente. Quando elas olharam para aquele fogo, elas souberam que Deus estava presente. Então, aquela nuvem, aquele fogo foram manifestações impessoais da presença divina, ou seja, foram teofanias. Outro exemplo disso são as línguas de fogo do Pentecostes, a nuvem que enche o templo de Salomão. Essa ideia da nuvem e do fogo é uma ideia que se repete nas Escrituras em alguns eventos. Agora, a gente tem que tomar cuidado aqui. O Bavinck nos alerta, né? Ele diz que nós não devemos pensar que essa nuvem ou esse fogo são de alguma forma uma emanação do ser divino, como se Deus estivesse encarnado naquela nuvem ou naquele fogo. Não é isso, né? Aquilo é uma criatura divina. Deus criou uma nuvem. Deus criou a nuvem que está no céu nesse momento, enquanto eu falo aqui, e Deus criou aquela nuvem que estava com o povo no deserto. A diferença é que a nuvem que está no céu agora, enquanto eu falo, é um evento ordinário. E aquela nuvem que acompanhava o povo no deserto era um evento extraordinário. E por isso aquela nuvem manifestou a presença divina naquele lugar. Mas ela continua sendo apenas uma nuvem, ela não é uma emanação da divindade. Por que isso é um cuidado especial? Porque na Idade Média, ou seja, muito tempo depois de Cristo, alguns judeus desenvolveram uma superstição de que aquela nuvem que acompanhou o povo no deserto era, na verdade, uma emanação divina, e começaram a chamar essa nuvem de vizinha, né? Em hebraico, Shekinah, né? Quer dizer vizinha. É um nome que eles deram àquela nuvem. E essa superstição judaica é uma superstição perigosa, né? Por quê? Primeiro, porque essa palavra, Shekinah ou Shekinah, não aparece nas Escrituras. A Bíblia mesmo nunca chama aquela nuvem de Shekinah. A Bíblia chama a nuvem de nuvem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Bíblia não dá a entender de forma nenhuma que aquela nuvem era uma emanação divina ou como se fosse uma encarnação de Deus na nuvem, ou como se fosse uma manifestação da glória de Deus em forma de nuvem. Não, é uma manifestação da glória de Deus através de uma criatura, a nuvem. É uma superstição judaica que surgiu posteriormente, não surgiu nos tempos bíblicos, não, e não tem base bíblica, certo? Então a gente precisa evitar e tomar cuidado com esse tipo de ideia. Essas então foram as manifestações impessoais. E uma outra categoria de teofanias são as manifestações pessoais. E uma das manifestações pessoais mais conhecidas e mais comuns são os anjos. Deus manifesta a sua vontade, a sua presença em alguns lugares quando ele envia anjos. Por exemplo, Mateus 1:20. Depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Novamente, é uma aparição em sonho, mas Deus está aparecendo em sonho através de um anjo do Senhor. Um anjo que apareceu no sonho de José mostrou para José que Deus estava presente. Então, é a manifestação da presença divina através de um ser pessoal, nesse caso, um anjo do Senhor. E sobre as aparições de anjos, nós ainda vamos estudar em outro módulo a angelologia, mas sobre as aparições de anjos nas Escrituras, elas estão concentradas, a gente observa que elas não aparecem em todas as épocas, não. Elas estão concentradas em momentos fundamentais da aliança de Deus com o seu povo. Com os patriarcas, aparecem vários anjos no livro de Gênesis. Durante a época da entrega da lei, aparecem anjos. Em Gálatas, Paulo vai falar isso, que os anjos foram ministros da entrega da lei.
Na época do exílio, época de Daniel, Ezequiel, existem várias visões de anjos também, e durante o ministério terreno de Cristo, né? Os evangelhos falam de muitos anjos durante o nascimento de Cristo, consolando Jesus depois. Então, vários anjos aparecem e normalmente em torno desses eventos. Existem anjos em outros eventos? Existem. Né? Na época dos juízes, um anjo anunciou o nascimento de Sansão. Existem alguns outros eventos em que um anjo ou outro apareceram, mas a grande concentração de aparições de anjos foram nessas épocas e que, quando a gente observa, são épocas fundamentais do relacionamento de Deus com seu povo, em que o povo precisava de uma certeza, de uma manifestação de que Deus estava presente, de que Deus estava dirigindo aquilo que estava acontecendo. E nesses momentos em que o povo mais precisou, Deus enviou uma concentração maior de visões de anjos. E essa é a ideia aqui, né? Exatamente da teofania, da manifestação pessoal de Deus. Agora, existem alguns eventos, algumas dessas aparições que a Bíblia vai falar como anjos também, mas que são diferentes. E por isso eu botei aí anjo do Senhor em letra maiúscula. Isso é simplesmente uma convenção. A ideia não é a palavra em si. A ideia é o relacionamento do anjo com a pessoa que o vê. Um exemplo onde talvez isso fique claro é Gênesis 16. Um anjo aparece para Agar no deserto. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora. Quem está falando com Agar? O anjo do Senhor. E aí o texto diz mais na frente: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. O que ela viu? Ela viu o anjo do Senhor. Como ela chamou esse anjo do Senhor? De Senhor, do próprio Deus. Era Deus falando com ela. Tu és Deus que vê. Tu, segunda pessoa. Ela viu o anjo do Senhor e disse: tu és Deus que vê. Tu és Deus. Então, essa aparição, embora a Bíblia chama de anjo do Senhor, a palavra anjo é uma palavra que vem do grego, quer dizer mensageiro. Então é um mensageiro do Senhor, mas não é um anjo como, por exemplo, o anjo Gabriel, que apareceu para Maria. Não é um anjo como, por exemplo, os anjos que apareceram para Daniel, para Ezequiel. Não. Aquele anjo que apareceu para Agar, naquele momento, de certa forma era identificado com o próprio Deus. Porque é uma aparição que o texto bíblico diz um anjo do Senhor, mas Agar olha e vê, esse é Deus. Esse anjo do Senhor não é um símbolo independente, nem um anjo criado. Ele não é um anjo como o anjo Gabriel, por exemplo. Mas ele é a verdadeira revelação pessoal e uma aparição de Deus distinta dele. Esse anjo do Senhor, ele é sempre trabalhado de maneira especial, de maneira diferente nas Escrituras. E como é que a gente distingue se o anjo que apareceu era um anjo criado, normal, ou se ele era esse anjo do Senhor que carrega o nome e a própria essência de Deus? A gente distingue isso não pela palavra. Muitas vezes a própria palavra anjo do Senhor aparece em vários casos. A gente acabou de ver um texto de José em que o texto bíblico diz: apareceu um anjo do Senhor. Mas não é esse anjo do Senhor. A gente faz essa distinção pela forma como a pessoa que teve a visão trata esse anjo, né? Quando aquele anjo apareceu para José, ou quando o anjo Gabriel aparece para Maria anunciando o nascimento de Jesus, eles tratam aquele anjo como um anjo. Mas, às vezes, quando o anjo aparece, as pessoas tratam aquele anjo como o próprio Deus. É o nome de Deus, é o próprio Deus que está aparecendo ali para aquelas pessoas. Então, é uma revelação pessoal, uma aparição de Deus de fato, mas distinta dele. Não é Deus em si, mas é uma aparição de Deus. É um mistério, mas é uma teofania, é isso. É uma manifestação de que Deus está presente, de que Deus está interessado naquele momento.
E todas essas aparições divinas, na verdade, a gente precisa observar tanto as aparições impessoais, na nuvem, no fogo, todas as outras que a gente já viu em sonhos, como as aparições pessoais, os anjos em geral e esse anjo do Senhor, a gente precisa observar que são aparições incompletas, no sentido de que, através delas, Deus simbolizou que cuidava e que habitava com seu povo. Mas todas elas ainda aguardavam um clímax e um objetivo. Todas elas têm um objetivo. É, Parece que todas elas estão aguardando a hora em que Deus vai, de maneira absoluta, cuidar e habitar com seu povo, em que Deus vai aparecer. E a gente sabe qual é esse clímax, esse objetivo é Cristo. Né? Cristo é a culminância de todas as aparições divinas que vieram antes dele. Porque em Cristo Deus se fez carne e osso, Deus se fez carne e sangue, Deus mostrou de maneira definitiva e sem dúvida que habitava com seu povo. Então é por isso que a gente nem incluiu Cristo aqui como uma teofania. A gente vai ver isso numa outra aula, num outro slide especial mais na frente.